noite, graça e paz a todos. Nessa noite já queremos adorar esse Deus, falar do amor de Deus para aqueles que me ouvem. E hoje eu quero deixar uma palavra de promessa do nosso Deus para a tua vida e alguns conselhos da parte do Senhor para a tua prosperidade. Glória a Jesus de Nazaré. Bom estarmos aqui, louvando a Deus. Espero que vocês estejam todos bens, alimentados, alicerçados no Senhor Jesus, abençoados através da sua palavra, amém? Hoje eu quero falar no capítulo de Gênesis 13, no livro de Gênesis, capítulo 13, onde Deus vem falar da saída, ou melhor, da volta de Abraão ao Egito. Glória a Deus. Quando Abraão ele saiu do Egito, no capítulo 13, ele levou consigo o seu sobrinho Ló. E a Bíblia diz que houve uma desavença entre os pastores de ovelhas de Ló e os pastores de ovelhas de Abraão. Os dois já estavam muitíssimo riquíssimos, tanto Abraão como Ló, porque as bênçãos do Senhor estavam sobre eles. Talvez você se surpreenda, mas os homens de Deus eram prósperos. Os homens de Deus não viviam mendigando o pão. Davi disse no Salmo 37, fui moço e agora sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, nessa noite eu já quero começar te dizendo que o povo de Deus, ele passa por necessidade, passa por luta, por peleja, mas é passagem. Não significa que se você hoje está passando uma luta, uma dificuldade, você tenha que permanecer lá, na luta, na dificuldade, para mostrar que é servo do Senhor. Não é assim, porque isso aí não vai exaltar o nome do Senhor em nada. O que vai exaltar o nome do Senhor é você estar na luta e Ele te tirar de lá e glorificar o nome dEle, porque foi Ele quem fez. O que vai glorificar o nome do Senhor é o servo dEle estar passando por uma prova e ficar curado e depois contar o testemunho para que outros creiam no poder soberano do Senhor. Mas que eu quero também deixar nessa noite essa palavra e logo você vai entender porque que eu já comecei falando sobre a prosperidade dos servos de Deus. Amém? Prosperidade do povo de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Saiu, pois, Abraão do Egito e foi para Neguebe, ou seja, foi para o lado do sul. Ele, com sua mulher e com tudo que possuía, e Ló foi com ele. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abraão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Veja aí, queridos. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os fariseus, que eram inimigos do povo de Deus, habitavam naquela terra. Então Abraão disse a Ló, não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Irmãos queridos, era modo deles falarem, porque na verdade, pela linhagem, eles eram tios e sobrinho, Abraão era o tio e Ló o sobrinho. Porém, irmãos, porque serviam ao mesmo Deus. Aleluia.
Aí está a terra inteira diante de você, disse Abraão. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, eu irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou o seu acampamento para o lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Aí entrou a promessa de Deus a Abraão. Eu peço a você que escute com toda a atenção do seu coração e logo você vai entender o que Deus quer falar contigo. Disse o Senhor a Abraão depois que Ló se separou dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Então Abraão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Amém, glória a Deus. Então, queridos, Abraão creu nas promessas de Deus e elas se cumpriram na vida dele, não caiu uma promessa. A princípio parecia que quem saiu na vantagem foi o seu sobrinho Ló, né? Por isso que não devemos olhar as coisas de Deus com os olhos carnais. A Bíblia diz que não é por vista, não é o que a gente está vendo, porque as aparências enganam, é por fé. Ló escolheu todo o Vale do Jordão, todo ele que era bem irrigado, né? Aparentemente bem irrigado, até a terra de Zoar. Era o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Incrível, queridos, que Ló, ele quando se separou de Abraão, né, do seu tio, Abraão disse a ele: se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Então é isso, Ló escolheu a melhor parte, né? Como algumas pessoas que sempre querem levar vantagem, né? Ele olhou, viu um lado deserto, olhou o outro lado todo bem irrigado, bonito, verde, né? Como a Bíblia diz. A terra estava bem irrigada. Então ele achou que seria melhor para ele. Só que o que ele não contava, queridos, era que lá, né? Lá, onde ele escolheu, era o acampamento bem próximo a Sodoma e Gomorra, né? Quem aqui não conhece Sodoma e Gomorra na Bíblia, né? Cidades que pecavam contra Deus, praticavam todas as espécies de idolatrias, de imundícias diante dos olhos do Senhor, de pecados gravíssimos, né? Que a gente não pode nem falar agora no momento. Mas se você for ler o que aconteceu em Sodoma e Gomorra, você vai saber, tá na Bíblia, né? Como aquelas pessoas se comportavam, né? E a ponto de Deus destruir Sodoma e Gomorra com saraivas de fogo, porque o pecado subiu às narinas de Deus e fedia mal nas narinas de Deus. Fedia, né? O pecado já estava absurdo ali. Mas eu não vou entrar nesse mérito agora de Sodoma e Gomorra, só para você entender que Ló foi escolher pela aparência, escolheu o pior lugar, foi morar perto de Sodoma e Gomorra. E depois, você lendo aqui, mais para frente, nos textos vão dizer que Ló, para sair dessa situação, mais tarde precisou da atuação de Deus, usando Abraão para tirar ele de lá. Senão ele teria morrido lá, em Sodoma e Gomorra. Suas filhas, sua família, né? E de fato, quando ele saiu de lá, que conseguiu sair, que ele caiu numa terra de engano, quando ele conseguiu sair de lá, até a sua esposa olhou para trás e virou uma estátua de sal, né? Quando Deus estava destruindo. Mas eu não vou entrar nisso porque o que Deus quer falar com você é sobre a escolha. Queridos,
toda vez que escolhemos algo que está na direção de Deus, por mais que pareça que ali não vai dar nada, não vai florescer, não vai ter nada, que não vai para frente, pode crer que o Senhor, se Ele estiver contigo no negócio, a terra pode ser deserta, a terra pode ser seca, ali vai florescer um jardim precioso na sua vida, porque é Deus quem vai irrigar, é o Espírito de Deus que vai estar irrigando. Então, quando você for tomar uma direção, não tome direção por você mesmo. Quando você for fazer uma escolha, não escolha aquilo que parece mais bonito aos teus olhos. Como o provérbio diz, há caminhos que parecem bons aos olhos do homem, mas o seu final vai ser ruim, amargo. Então, Ló escolheu as Campinas Verdes, mas Abraão escolheu ficar na terra de Canaã. E veja o que Deus disse. A promessa de Deus. Vou repetir para você. Depois que Ló se separou dele, disse o Senhor a Abraão: de onde você está, olhe para o norte. Talvez ele estava olhando ali para o norte. Olhe para o sul. Talvez ele também tenha olhado para o sul, para o leste, para o oeste. E talvez ele não tenha visto nada. Ele, aos olhos dele, humanamente falando. Mas quando Deus entrou em ação e lançou a promessa e disse: toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Veja, querido, Deus é um Deus tão sublime e perfeito que quando Ele promete, Ele não promete um paliativo, como se fosse um remedinho hoje, para amanhã você está precisando de novo. Não. Quando Deus entra na vida do homem, quando o homem deixa Deus passar na frente, quando o homem se aconselha com Deus, não toma decisão por si só, e que Deus entra em ação na situação, Deus ele não vem com paliativo, ele vem com uma solução para a vida toda. Olha o que ele disse. Toda a terra que você está vendo, Abraão, darei a você e a sua descendência. Daria a terra para Abraão, para a sua descendência e ainda para sempre, para que nunca mais nem Abraão, nem a sua descendência tivesse falta de coisa alguma. Esse é o nosso Deus. É um Deus que quando faz a obra, ele faz completa. Deus está te falando isso nessa noite. Que o que ele vai fazer na tua vida, ele não quer te dar um remedinho. Talvez você tenha pensado aí no seu coração: ah, fulano levou vantagem sobre mim naquele negócio, na minha casa, na minha família. Fulano está levando vantagem no trabalho, fulano está levando vantagem nas finanças. Não se preocupe. Escolha o caminho do Senhor. Deixa quem quiser ir pelo mau caminho, achando que está tendo vantagem sobre as pessoas e até mesmo sobre Deus. Mas a Bíblia diz que de Deus ninguém zomba e que a Deus ninguém engana. Então, muitas das vezes as pessoas elas querem crescer facilmente, enriquecer facilmente, vai por caminhos, por atalhos que Deus não está. Que Deus não está lá, que Deus não está mandando, sabe? E elas pegam os seus próprios caminhos e seguem. Ou caminhos de aconselhamentos malignos e segue, achando que vai prosperar e vai enricar. Pode até enricar e prosperar por um pequeno tempo, mas as consequências do erro, da má escolha, vai chegar, queridos. E o preço é sempre alto. Por isso, nessa noite eu te digo, faça a escolha certa, mas faça a escolha na direção do Senhor. Não na dos seus amigos, não na que alguém te ensinou, não na sua própria escolha, porque enganoso é o nosso coração. Então, às vezes agimos por emoção. Quem sabe Ló aqui agiu pela emoção. Ele olhou, viu as Campinas Verdes e disse: é ali. Nem consultou o Senhor. Mas Abraão não. Abraão ouviu o que o Senhor disse. Ele poderia ter dito: ah, Senhor, não vou ficar aqui, é deserto. O que é que essa terra vai dar? Não tem nada aqui. Não, ele ficou na terra que não tinha nada. E aquela terra que não tinha nada, debaixo da promessa do Senhor, se tornou tudo para Abraão e a sua descendência. E Ló, que escolheu as Campinas, ou seja, foi na contramão do Senhor, não pegou a direção, não pediu a direção, foi para as Campinas, achando que ia prosperar lá, porque estava tudo verde, muito bonito, mas infelizmente foi se acampar perto dos próprios inimigos, né? E Sodoma e Gomorra viraram seus inimigos e queria destruí-los, destruir a família dele, matá-lo.
possuía as filhas dele, enfim. E se Deus ainda não tivesse misericórdia e tirasse ele de lá, poderia ter sido muito pior. Talvez nem tivesse na história hoje para contar algo sobre eles, mas o Deus de Abraão foi misericordioso com Ló por causa do próprio Abraão, né? Que era fiel a Deus. E Deus, ele é fiel com quem é fiel a ele. Então, Deus, ele acode ao que busca ele. Amém? Então, queridos, Abraão creu, né? E disse, tornarei a sua descendência, Deus falou para Abraão, tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, quem pode contar o pó da terra, queridos? Então Deus estava dizendo que a descendência de Abraão iria ser infinita na terra. Aí ele disse, se puderes contar o pó da terra, se puderes contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. E hoje nós somos descendência de Abraão, espiritualmente falando, porque quando fazemos uma aliança com Cristo, acabamos entrando, fomos enxertados em Cristo pela descendência de Abraão, porque Abraão creu, Deus deu uma descendência a ele, e dessa descendência nasceu também o próprio Jesus, que veio nos salvar e hoje nos religou a ele, e cá estamos nós, dentro dessa descendência. E todo aquele que entra na descendência de Jesus Cristo, que faz uma aliança com ele, se torna uma pessoa abençoada na terra. É bênção sem medidas. Aí não tem problemas, não temos, mas o Senhor nos ajuda a solucionar. Quando não podemos mais caminhar, Ele caminha conosco. Quando não podemos mais agir, Ele age por nós. Quando não podemos mais guerrear, Ele guerreia por nós também. Entenda isso. Porque Deus, ele faz a parte dele e a gente faz a nossa, que Ele nos manda. Porém, quando não podemos mais, que perdemos as nossas forças, ainda assim Ele nos carrega no colo. Ele nos ajuda. Foi o que Ele fez com Abraão. Abraão agora estava ali só. Ló pegou seus pastores, suas ovelhas, seus animais, sua esposa e foi para as campinas. E quem sabe Abraão deve ter ficado ali entristecido, né? Quem sabe se sentiu até só, depois daquela separação, né? E ainda pode ser que no coração dele, porque ele era um homem, sujeito às mesmas paixões que nós, humanas, quem sabe no coração dele ele pode ter pensado, fiquei no prejuízo, né? A Bíblia não diz isso, eu que estou dizendo. Mas ele não ficou. Então eu quero te dizer nessa noite, se Deus ele veio falar contigo, é porque ele sabe do teu coração. Talvez você esteja pensando aí, estou no prejuízo, nada dá certo. Sempre alguém leva vantagem, não se preocupe, porque todo aquele que leva vantagem em coisas ilícitas, lá na frente vai acabar perdendo, vai ter prejuízo. Mas aquele que aparentemente está levando desvantagem, mas está com o Senhor proverá, o Senhor sustentará, o Senhor suprirá suas necessidades e ainda vai te dar de volta tudo aquilo que tu perdeu nas tuas mãos em dobro. É a promessa do Senhor nessa noite para a sua vida. E para terminar, queridos, Deus ele disse, percorra essa terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Então Abraão mudou-se. Então eu quero te dizer que se Abraão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manre, em Hebrom, e ali construiu um altar ao Senhor, dedicando ao Senhor, foi porque ele creu na promessa. Ele viu que não tinha nada lá, mas ele fez como Pedro, sob ou embaixo da sua palavra, Senhor. Não estou vendo nada ali, mas embaixo da sua palavra eu lançarei as minhas redes. Não foi assim que Pedro fez? E pegou muito peixe? Tinha passado a noite, não pescou nada. Mas quando Jesus apareceu e lançou a palavra, ele creu, mesmo sem ver, e foi lá novamente. E lançou a rede do lado oposto e pegou muitos peixes. Assim é contigo nessa noite. Deus está te falando. Ainda que você não esteja vendo nada, só obedeça. Obedeça, fique debaixo da promessa. Ouça o que o Senhor tem te falado. E aí, queridos, Abraão foi lá e lançou seu acampamento ali, onde Deus mandou. E passou a viver ali, próximo aos carvalhos, de Manre em Hebrom. E ali construiu um altar dedicado ao Senhor. Ou seja, depois que você ouviu a promessa, mesmo sem estar vendo nada com seus olhos humanos, olhe com os olhos da fé. Pegue a promessa nessa noite e vá em frente.
Ainda que não tenha nada, Deus vai fazer brotar água aonde não tem, como ele fez brotar a água da rocha lá em Moisés. Vai fazer aparecer peixes aonde não tem, como ele fez com Pedro ali no alto mar. E com você não vai ser diferente. E depois que Deus te respondeu e te deu a promessa, te respondeu e você tomou posse e que você começar a prosperar, agora não esqueça, você também deve fazer como Abraão. Abraão fez um altar ao Senhor, dedicou ao Senhor, ou seja, agradeceu. A Bíblia diz que Abraão dizimou de tudo que ele tinha, ele dizimou ao Senhor. Você sabia que Abraão dizimou? Dízimo é bíblico. Então ele não esqueceu, ele não atribuiu a outra pessoa ou a mão dele, não, ele atribuiu a Deus, agradeceu a Deus, abriu a boca e glorificou o nome do Senhor, dedicou um altar ao Senhor e disse, olha, quem me deu tudo isso aqui foi o Senhor, aqui não tinha nada. E Deus fez brotar tudo, então eu agradeço a Deus, porque foi Ele quem me deu. E é isso que Deus quer ouvir da sua boca, gratidão, agradeça a Deus. Quando a bênção chegar nas tuas mãos, que Deus vai te enviar, quando você estiver de posse das bênçãos, agora testemunhe, agradeça, oferte. Oferte em dízimo, oferte em palavras, oferte em gratidão no teu coração, oferte em testemunho. Eu não sei o que você vai fazer, mas oferte, porque Deus está te dizendo nessa noite que a promessa que Ele fez a Abraão, de prosperar onde não tinha nada, e Ele fez ter tudo, Ele está dizendo na tua vida vai ser a mesma coisa. Você hoje pode estar aí dizendo, não tenho nada, aqui não está dando nada, mas é aí mesmo que Deus vai fazer brotar chuva de bênçãos e prosperidade em tudo que você fizer. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe, que essa palavra venha assim fortificar, fortalecer o teu coração, te animar, te trazer vida e vida com abundância, porque é isso que Cristo faz, Ele dá vida e vida com abundância. Esse é o nosso Deus, amém? Vamos orar? Soberano, grandioso, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, nessa noite já te agradecemos por essa santa e gloriosa palavra, te agradecemos pelo alimento, pão da vida, Jesus Cristo de Nazaré, o verbo que se fez carne, que veio para nos ligar novamente com Ele, nos alimentar, nos abençoar, nos prosperar. Nessa noite agradecemos por tudo a Ti. Queremos dizer que Tu és o grandioso, o poderoso e só cremos que só em Ti há vida, a abundância de vida eterna, de prosperidade e de graça para as nossas vidas. Obrigada, Espírito Santo, obrigada ao Pai, ao Filho, obrigada à Trindade, obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nossas casas, na vida do teu povo que me ouve, que o Senhor possa estar abençoando, assim como abençoou a vida de Abraão e a sua descendência, que o Senhor venha abençoar essas famílias que me ouvem, as suas descendências, que o Senhor venha dar direção do que eles devem fazer e que o teu Espírito os convença a fazer a vontade de Deus e não a deles, e não a do homem, mas a do Senhor. Então o Espírito Santo nos convença na direção certa, abre os nossos olhos espirituais, nos dá discernimentos espirituais para que possamos estar dentro da Tua palavra, dentro das Tuas promessas, dentro da Tua direção todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos. Pai, obrigada pelo pão nosso de cada dia, pelo ar que respiramos, porque dormimos, deitamos e acordamos. Nós somos gratos ao Senhor por tudo. Já queremos repreender nessa noite, Senhor, toda a força maligna, todo o dardo inflamado, tudo que não provém do Teu Espírito Santo. Passa com os Teus anjos na nossa casa, na nossa vida. Vai limpando, Senhor, e lançando no abismo todo o mal para não sair de lá. Tudo que quer enfraquecer, tudo que quer trazer dúvidas, tudo que quer trazer, Senhor, mal ao Teu povo, às nossas vidas, às nossas famílias, tudo que não for do agrado do Senhor, lança no abismo, através dos Teus anjos, dá ordem agora ao nosso respeito para lançar todo o mal no abismo, toda a resistência espiritual caia por terra debaixo dos pés de Jesus Cristo, tudo aquilo que resiste ao Teu povo, a prosperidade do Teu povo, a saúde do Teu povo, todo o mal, Senhor, que quer nos resistir para não estarmos diante do Teu altar, caia por terra todas as correntes malignas, todas as forças contrárias. Pedimos a Ti nessa noite que o Senhor, aos Teus anjos, dê ordem ao nosso respeito para retirar toda essa malignidade e lançar no abismo. Quebra as correntes, os grilhões, Senhor, e lança no abismo em nome de Jesus. E prende lá, Senhor,
todos os demônios imundos, tudo aquilo que não provém do Senhor, vai prendendo no abismo nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que teu povo seja livre, que minha vida seja livre, nossas familiares sejam livres e nossas vidas sejam cobertas pela cobertura do nome sangue de Jesus, que tem todo o poder, do nome do sangue de Jesus, que tem todo o poder, do nome do sangue de Jesus, que tem todo o poder. Nos reverte, Senhor, 70 vezes 7 e nos dá ânimo, força e liberdade no teu Espírito Santo, em o nome de Jesus de Nazaré. Protege nossas casas, nos guarda debaixo das potentes mãos, nos guarda, Senhor, no esconderijo do Altíssimo, é o que te pedimos. Ligamos a nossa fé em oração, em o nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém, queridos? Que Deus em Cristo vos abençoe e que, se for da vontade dele, desse Deus maravilhoso, amanhã nos encontraremos mais uma vez.